Olá pessoal, seja muito bem-vindo à aula 2 do nosso mini curso sobre investimentos. Lembrando que eu decidi criar esse curso porque eu vi que muitas pessoas têm vontade de começar a investir, querem começar a investir, porém não sabem por onde começar. Então eu decidi juntar tudo, que eu tive que aprender antes de começar a investir, o que foi importante para mim dentro desse curso aqui para passar aqui para vocês. Então, tudo que eu estou passando aqui é o básico que eu precisei entender para estar conseguindo aí começar a investir e tá tendo toda essa disciplina que eu tô tendo com os meus investimentos e tá aprendendo também cada vez mais sobre o mercado financeiro. Então, essa é a aula 2, que é os conceitos básicos sobre investimentos. Mas antes de começar essa aula, deixa eu me apresentar, Se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Emily aqui no canal. Além de eu documentar toda a minha jornada como investidora, lembrando que eu comecei a investir faz 10 meses, eu também te ajudo a descomplicar o universo dos investimentos para que você consiga tomar decisões mais inteligentes com o seu dinheiro. Então, aprender a fazer um planejamento financeiro, que é o que eu sempre falo aqui no canal, de você estar no controle das suas finanças, saber para onde seu dinheiro está indo, para não chegar no final do mês e você falar, nossa, meu dinheiro foi e eu nem sei para onde que foi, Então, tô aqui também para você aprender a fazer essa organização e também para ser um incentivo para você dar o seu primeiro passo no mundo dos investimentos. Eu sei que o primeiro passo, é sempre o mais difícil, mas confia no que eu tô falando agora, que depois que você dá o primeiro passo, você nunca mais vai deixar de investir, vai sempre virar um hábito na sua vida, porque, gente, investir vicia. E é um vício bom, Porém, tudo feito com equilíbrio é bom, Porque foi uma das coisas que eu aprendi nesse ano de 2023 para 2024, foi ter equilíbrio em todas as áreas da minha vida. Mas, sem enrolação, direto ao ponto, vamos começar a aula. Bom, aqui a aula 2, mini curso sobre investimentos. Essa capa ficou muito bonita, Mas vamos lá, conceitos básicos sobre investimentos. Primeiro, antes de começar a aula, na verdade já começando, mas com um assunto que não tem muito a ver com os princípios básicos de investimento, mas que tem a ver com a mentalidade que você tem que ter ao começar a investir. Então, de separar, eu achei muito importante separar aqui os princípios da riqueza. O primeiro princípio é você fazer uma mudança de mentalidade. Então, abundância versus escassez. Então, você precisa acreditar que existe riqueza suficiente para todos e que você é capaz de conquistar. Então, você precisa abraçar a mentalidade de abundância e evitar pensamentos limitantes, que te limita a fazer as coisas que são para o seu bem. Então, tirar essas crenças limitantes que várias pessoas colocam na sua cabeça, de que, por exemplo, investir não dá dinheiro, investir não dá resultado, fulano perdeu não sei quanto de dinheiro no mercado financeiro, enfim. Porque eu mesma, quando comecei a investir, tiveram pessoas que falaram pra mim que investimento, era uma coisa, que não era importante, como se não tivesse importância nenhuma. E se eu tivesse acreditado nessas pessoas, provavelmente eu não estaria aqui falando com você hoje. Então, você precisa deixar essas crenças limitantes e começar a prestar atenção na sua vida, ser o protagonista da sua vida, porque cada pessoa que te dá uma opinião, uma sugestão, é com base no que ela viveu. Você vai viver a sua vida com base na vivência dos outros, ou você mesmo vai ter suas próprias vivências, suas próprias experiências. Então, por isso que é importante você abraçar essa mentalidade de abundância e evitar pensamentos limitantes. Segundo ponto aqui dentro da mudança de mentalidade, é você ter responsabilidade pessoal. Então, você assumir total responsabilidade pela sua vida financeira. Então, se você está numa situação financeira não muito legal nisso, você não culpar alguma pessoa ou culpar algo por você estar nessa situação. Assuma a responsabilidade, se encontra aí, coloca o pé no chão, fala, eu sei que eu estou nessa situação mesmo e foi por conta minha. Então, assuma essa responsabilidade, porque isso é o primordial para você conseguir fazer uma mudança de mentalidade. Então, você precisa reconhecer que seus resultados são frutos das suas decisões e ações. Então, se você está nessa situação ruim hoje, foi por conta das decisões que você tomou e as ações que você teve. Ou se você está numa situação muito boa hoje financeiramente
E isso foi por conta das decisões que você tomou ao longo ali do seu caminho e das ações que você teve. Então, você precisa assumir essa responsabilidade. Terceiro ponto aqui é o merecimento. Então, você precisa acreditar que você merece ser rico, você merece ter prosperidade na sua vida e que não há nada de errado em prosperar. Porque eu já vi muitas pessoas achar que é errado ter dinheiro, que rico só tem dinheiro porque as que fez alguma coisa errada, que é ruim. Enfim, várias crenças limitantes do dinheiro ser ruim em abundância, entendeu? Quer dizer que, por exemplo, uma pessoa que tem muito dinheiro é ruim. Então, você precisa acreditar, né, que você merece ter essa prosperidade, merece ter a liberdade financeira, e que não há nada de errado em você prosperar, em você ter dinheiro, não tem nada de errado. Então, você precisa eliminar essas crenças limitantes que te impedem de alcançar os seus objetivos. Segundo princípio da riqueza aqui que eu trouxe para você é o controle de gastos. Isso a gente falou bastante na aula 1, se você não assistiu a aula 1, vai ali, porque ela já está disponível, né? Obviamente, se essa é a aula 2, a aula 1 está disponível. Então, vai lá ver, que é o controle dos gastos. Então, você precisa criar um orçamento, né? Que é a tão famosa planilha do controle financeiro que eu falo aqui, para você registrar todas as suas receitas e despesas para ter um panorama completo da sua situação financeira. Segundo ponto aqui, priorize os seus gastos. Então, você precisa definir metas e prioridades para os seus gastos, direcionando os seus recursos para o que realmente importa. Então, você priorizando os seus gastos, você vai cada vez mais ter uma consciência na hora de gastar, para não gastar com coisa fútil, com coisa supérflua, que você realmente não precisa. Terceiro ponto aqui, reduz as despesas desnecessárias, né? Que é o que eu tô falando aqui. Elimine gastos supérfluos e corte custos sempre que preciso. Quarto ponto aqui é o essencial e que me ajuda muito até hoje a estar conseguindo aportar cada vez mais, que é viver abaixo das possibilidades. Então, evite ostentação, ficar tentando ostentar para as pessoas na internet, porque tem muita gente que faz isso, ficar postando que tá saindo todos os dias da semana, que comprou isso, comprou aquilo. Gente, evite ao máximo isso, porque além de você ficar postando essas coisas de ostentação, você só tá trazendo inveja e energia negativa para a sua vida. Então, evite ficar postando coisas assim e não só postar, né? Evite comprar só por ter, só por conta de status. Você não precisa viver uma vida que não é sua para mostrar para os outros. É muito melhor você viver nas condições que você pode e ter uma estabilidade melhor financeira do que ficar tentando pagar de ter dinheiro, que tem as coisas aí para as pessoas só para ficar com status, né? Então, gente, elimine isso na sua vida. Tem muita gente que, assim, muita gente mesmo que compra coisas só para mostrar na internet que tem, para mostrar para os familiares, amigos, e isso acaba fazendo você ter gastos excessivos, vivendo uma vida que não é sua. Então, viva abaixo das suas possibilidades e mantenha um estilo de vida compatível com a sua renda. Tem muitas pessoas também que gastam mais do que ganham. Gente, eu não sei como que isso é tão possível, mas é muito possível e tem muitas pessoas que gastam mais do que ganham. Então, gente, viva abaixo do que você pode, né, do que o seu limite te oferece, te possibilita, na verdade, e mantenha um estilo de vida, né, que vai de acordo ali com a sua renda. Aí, terceiro princípio da riqueza aqui é investimentos. Comece pequeno no mundo dos investimentos, invista quantias que você possa, por exemplo, assim, se dar o luxo de perder, mesmo que sejam pequenas. Diversificação. Distribua seus investimentos em diferentes classes de ativos para reduzir o risco e aumentar a segurança, que é uma coisa que eu sempre estou falando aqui no canal também, para você diversificar os seus investimentos, porque isso te traz mais segurança do que você pegar todo o dinheiro que você tem e investir em um único ativo. Terceiro ponto aqui, invista a longo prazo. Tenha paciência e disciplina. Gente, paciência é uma virtude que muitas pessoas precisam ter. Então, tenha paciência e disciplina, porque a disciplina é o que vai fazer você chegar nos resultados que você quer. Porque
para você conquistar os seus objetivos aqui com os investimentos, é necessário você ter a disciplina de todo mês você reservar uma parte do seu salário para estar investindo. É isso que vai fazer você chegar nos seus resultados e mais rápido também, né? Porque quanto mais você se manter disciplinado aí no início da sua jornada, mais rápido você vai conseguir chegar nos seus objetivos. O tempo, ele é o principal aliado do investidor. Então, quanto maior o tempo, maior o rendimento, maior os juros compostos aí que vai se acumulando. Então, o tempo é o maior aliado aqui no mundo dos investimentos. Quarto ponto aqui, aprenda sempre, né, e busque orientação se você se sentir necessidade. Então, uma coisa que eu sempre falo aqui para vocês é que eu invisto em conhecimento, porque eu dou muito valor em você investir em conhecimento. Então, eu indico isso para vocês também, invista em conhecimento e busque sempre orientação profissional, caso você tenha alguma dificuldade, alguma insegurança de estar investindo, para tomar decisões mais assertivas. Mas aqui no meu canal tenho vários conteúdos práticos e teóricos também, tem diversos outros vídeos aqui no YouTube também que podem te ajudar a ter mais segurança na hora de investir. E aí, o quarto ponto aqui, que é o quarto princípio da riqueza, é o desenvolvimento pessoal. O primeiro ponto aqui é o crescimento contínuo. Então, é o que a gente estava falando, né? Invista sempre na sua educação e desenvolvimento pessoal para você aprimorar cada vez mais as suas habilidades e aumentar o seu potencial de ganho. Que é uma coisa que eu falei para vocês aqui no mês passado, acredito. Que eu deixei de investir em fevereiro, né? Investi bem menos, porque o dinheiro que eu investi aqui nos meus aportes, eu investi em conhecimento, que é para estar em eventos, né, presenciais que vão agregar mais no meu trabalho, que vai me ajudar a cobrar mais caro pelos meus serviços e tá aumentando aí os meus gastos. Então, investir em conhecimento é um dos melhores investimentos que você pode fazer em você mesmo. E aqui, disciplina e foco. Mantenha o foco em seus objetivos e cultive a disciplina para seguir o seu plano financeiro. Uma coisa que me ajuda muito nessa questão de disciplina, foco, é estar diariamente próxima das minhas metas, de onde que eu quero chegar. Então, planeje suas metas, sempre esteja próxima, se você conseguir. Olhe as suas metas pelo menos uma vez no dia, porque isso vai te ajudar muito a se manter com foco e disciplina ao longo da sua jornada. E aqui, persistência. Acredite em seus sonhos e persista em seus objetivos. Mesmo quando as coisas ficarem difíceis, não desiste. Gente, aqui a gente é mais de 1.100 pessoas aqui no canal. E eu espero estar sendo um incentivo aqui para vocês. Mesmo quando as coisas estiverem difíceis, você não conseguir aportar, não desista da sua jornada, não desiste ali do seu propósito. Então, fiquem com isso na cabeça de vocês para não desistir. A gente está juntos nessa, rumo à liberdade financeira. Então, comenta aqui embaixo se você está nessa, junto comigo, que eu quero saber. E esse foi o quarto ponto aqui, né? O quarto princípio dos nossos princípios da riqueza. Agora eu separei um slide aqui que é para deixar mais explicado, né? O que é investir? Investir é aplicar recursos em ativos com o objetivo de fazê-los crescer ao longo do tempo. Então, a gente investe em fundos imobiliários, a gente investe em ações com o objetivo, né, desse crescimento de patrimônio e de rendimento também que a gente tem ao longo do tempo. Segunda coisa, né, para explicar o que é investir. É uma forma de colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Então, toda vez que você está investindo, você consegue rendimento, consegue dividendos, sem precisar fazer nada. Isso é o que a gente chama de renda passiva, que é ter uma renda ali todo mês caindo na sua conta, sem você precisar fazer esforço para ter conseguido essa renda. Então, investir é uma forma de você colocar seu dinheiro para trabalhar para você. E esse é um dos maiores objetivos aqui no canal, né? A gente fazer dinheiro, né, com os nossos trabalhos, né, com as nossas profissões, e ter a educação financeira, que é muito importante, de pegar, né, uma parte desse dinheiro que a gente consegue e fazer ele trabalhar pra gente, para chegar no momento da nossa vida que a gente não precise mais trabalhar ou que a gente tenha a liberdade de escolher continuar trabalhando ou viver do rendimento dos nossos investimentos. Esse é um objetivo que muitas pessoas aqui têm no canal e eu tô junto nessa jornada junto com vocês.
E a terceira coisa que eu coloquei para explicar o que é investir é que existem diversas opções de investimento, cada uma com suas vantagens e desvantagens. Por isso que se você assistiu a aula 1, você vai entender o que a gente falou lá sobre perfil do investidor. A gente tem vários tipos de investimentos hoje e cada um você precisa entender as suas vantagens, desvantagens, mas é primordial também você entender o seu perfil de investidor e as suas metas, porque você entendendo o seu perfil de investidor e as suas metas de curto, médio e longo prazo, você vai saber melhor quais são os melhores investimentos para você fazer no momento ali para você estar conseguindo alcançar esses objetivos. Então agora vamos aqui para os juros compostos, que é o primordial, é o querido aqui dos investimentos. O que são os juros compostos, né? Tem muita gente que não sabe o que são juros compostos, então por isso que eu achei muito importante aqui. É algo básico do mundo dos investimentos que a gente tem que saber ao investir, né? Pra gente saber o potencial que os nossos investimentos têm e o potencial também que o dinheiro que a gente investiu no primeiro mês tem ao longo prazo. Então, o que são juros compostos? São juros sobre juros, ou seja, você recebe juros não apenas sobre o valor inicial do seu investimento, mas também sobre os juros que já foram acumulados. Então, imagine uma bola de neve rolando ladeira abaixo. Ela começa pequena, né, que é quando você começa a investir, mas ela vai crescendo cada vez mais à medida que acumula mais neve. É exatamente assim como que funciona com juros compostos. No início é uma coisinha bem pequenininha, mas aí quando a gente vai colocando num gráfico de 5, 10, 15, 20 anos, aumenta demais os juros que a gente ganha com o valor que está lá acumulado na nossa conta. Então, por exemplo, se a gente colocar R$300 todo mês e a gente observar o gráfico dos juros compostos em 5, 10, 15, 20 anos, você vai ver que os juros começam a ser até maiores do que o valor que você investiu. E isso é a mágica aqui dos investimentos, é os juros compostos. E aí, como que eles funcionam? O tempo, né, como eu falei que ele é o maior aliado dos investimentos, o tempo ele é essencial para a gente ter um acúmulo grande, né, e conseguir ver com mais facilidade o poder dos juros compostos. Então, quanto mais tempo o seu dinheiro fica aplicado, maior é o efeito dos juros compostos. E também o reinvestimento. Então, toda vez que você receber um dividendo, você reinvestir esse valor, faz a bola de neve crescer ainda mais rápido, né? Porque o objetivo é esse, a gente aportar com o nosso dinheiro, né, que a gente ganha do nosso trabalho, e reinvestir o que a gente ganhar ali dos dividendos até a gente atingir a nossa meta ali de patrimônio, nossa meta de dividendo. Então, eles funcionam basicamente assim, o tempo, né? Então, quanto maior o tempo que seu dinheiro fica aplicado, maior é o efeito dos juros compostos e também reinvestir esses juros que você recebe faz a bola de neve crescer ainda mais rápido. Um exemplo que eu coloquei aqui por exemplo, se você investir R$1.000 com uma rentabilidade de 10% ao ano por 10 anos. Sem juros compostos, você teria apenas R$2.000. Com juros compostos, você tem R$ 2.593,74. Ou seja, você ganhou R$ 593,74 só de juro, sem precisar fazer nada. Então, você fez o seu dinheiro trabalhar para você. E isso é um prazo de 10 anos. Se depois a gente fazer uma simulação colocando 15, 20, 30 anos, os juros que você ganha é muito maior. E aí, aqui, para fazer uma conclusão nessa parte de juros compostos, os juros compostos é uma ferramenta, né, poderosa para fazer o seu dinheiro crescer. E é importante que você comece a investir desde cedo e reinvista, né, os seus rendimentos para aproveitar ao máximo o poder dos juros compostos. Mesmo que você tenha pouco dinheiro para começar a investir, é ideal, né, que você comece mesmo com pouco, mas que você tenha a disciplina de estar investindo todos os meses. Porque esse valor que você vai investir todos os meses vai fazer uma diferença muito grande na sua vida ao longo dos anos. Agora, espero que tenha ficado claro essa parte de juros compostos. Se você tiver alguma dúvida, você coloca aqui embaixo nos comentários que eu respondo todos vocês. Aqui, agora a gente vai para liquidez.
Tem muitas pessoas que não sabem também o que é liquidez, e eu acho um ponto muito importante para trazer aqui nos princípios básicos dos investimentos. O que é a liquidez? A liquidez, ela é a facilidade, né, com que você consegue transformar o investimento em dinheiro. Então, quanto mais rápido e fácil você conseguir vender um investimento, mais líquido ele é. Por isso que às vezes a gente está ali comprando, quando a gente vai comprar, né, um fundo imobiliário, a gente analisa a liquidez dele. Porque na hora que a gente quiser vender esse ativo, vai ser fácil. Se a liquidez dele for boa, mais fácil a gente tem, mais facilidade a gente tem para vender esse ativo. Então, a liquidez nada mais é do que a facilidade com que você consegue transformar um investimento em dinheiro. E aí, qual que é a importância da liquidez? A liquidez, ela é importante porque permite você acessar o seu dinheiro quando precisar. Aqui eu já vou acrescentar a reserva de emergência, né? Por isso que é importante a gente colocar o nosso dinheiro da reserva de emergência em um lugar que a gente tenha liquidez, ou seja, que é fácil da gente ter esse dinheiro quando a gente precisar. Por isso que não é seguro a gente criar, por exemplo, uma reserva de emergência em renda variável, por exemplo, colocar ali dinheiro em fundos imobiliários e ações. Não, isso é totalmente errado. É importante a gente colocar a nossa reserva de emergência num lugar que seja fácil a gente tirar depois quando a gente precisar, que se chama num lugar que tenha liquidez, que aqui, né, nada mais é do que a facilidade que a gente consegue transformar, né, esse investimento em dinheiro. Então, por exemplo, colocando ali na caixinha do Nubank, no cofrinho do PicPay, a gente tem uma liquidez diária. Então, a gente consegue tirar o nosso dinheiro qualquer dia que a gente precisar. Então, é muito importante, né, que a gente crie a nossa reserva em lugares que tem essa liquidez diária, né, com facilidade, para a gente tirar quando acontecer algum imprevisto. Então, também aqui, outra importância da liquidez é ajustar o seu portfólio de investimento. Então, às vezes a gente faz um investimento ali no início, porém passa 5, 6 meses, a gente quer mudar a estratégia da nossa carteira e aqueles ativos que a gente comprou no início não está fazendo mais sentido. Aí a gente vai lá, vende, né, esses ativos, transforma em dinheiro para a gente conseguir fazer outros tipos de investimento. Então, por isso que é interessante a gente analisar a liquidez na hora de comprar algum ativo, porque quando a gente quiser mudar a estratégia da nossa carteira ou fazer um ajuste ali, é fácil de fazer e fácil de vender o ativo que a gente comprou. E também é importante porque a gente consegue aproveitar as oportunidades de mercado, né? Se a gente tem um dinheiro aí com alta liquidez, se surge uma oportunidade, a gente consegue pegar esse dinheiro e aproveitar a oportunidade. Agora, se a gente coloca o nosso dinheiro em investimentos que não têm alta liquidez, o dinheiro está preso lá praticamente, a gente tem que esperar vender o ativo para a gente ter o dinheiro para aproveitar a oportunidade. E não é assim que eu gosto de trabalhar, por exemplo, que nem na aula 1 eu falei para vocês, que é interessante a gente ter uma reserva de emergência e uma reserva de oportunidades. E aí essa reserva de oportunidade a gente deixa também em um lugar que tenha alta liquidez para a gente conseguir tirar quando a gente quiser. E aí aqui, tipos de liquidez. Alta liquidez são ações, fundos de investimento e tesouro direto, que são investimentos com alta liquidez. Baixa liquidez, que imóveis, fundos de investimentos, fundos imobiliários, né, que tem baixa liquidez. E agora aqui, fatores que afetam a liquidez. A primeira é a demanda, então quantas pessoas estão interessadas em comprar o investimento. Segunda, a oferta. Quantas pessoas estão vendendo o investimento? Porque a liquidez é muito assim de compra e venda. Então, demanda e oferta. Então, depende muito disso. Então, quantas pessoas estão interessadas em comprar e quantas pessoas estão vendendo esse investimento. E a volatilidade, o quanto o preço do investimento oscila. Então, esses 3 fatores afetam a liquidez, que são a demanda, a oferta e a volatilidade que esse investimento vai oscilando. Quais são os riscos da liquidez? Investimentos líquidos pode ser difícil vender quando você precisar do dinheiro. E aí é importante você analisar quantas unidades dos investimentos são negociados diariamente, que é muito importante. E agora, para concluir essa parte aqui da liquidez,
A liquidez ela é uma característica muito importante a ser considerada, né, ao escolher um investimento. Então, você precisa encontrar, né, o equilíbrio entre liquidez e rentabilidade para atender às suas necessidades. Nunca vai ter um investimento que vai te dar liquidez, rentabilidade, assim, muito boa ao mesmo tempo. Então, é importante você encontrar um equilíbrio aí na sua carteira, equilibrar ativos que vão te trazer, que te dão uma liquidez, né, e ativos que te dão uma rentabilidade maior. Porque investimentos que têm alta liquidez geralmente têm rentabilidade mais baixa. E investimentos que têm baixa liquidez geralmente têm rentabilidade mais alta. Então, por isso que é importante você fazer esse equilíbrio de ativos na sua carteira. Espero que tenha ficado claro essa parte da liquidez, mas qualquer dúvida vocês deixam aqui nos comentários. E aqui é uma coisa muito importante, né? Porque tem muitas pessoas que não sabem também. Eu falo que tem muitas pessoas porque eu fiz uma pesquisa lá com o público do meu Instagram. E tem muitas pessoas que não sabem como a inflação ela é aplicada, né? O que é a inflação. Então, aqui eu trouxe uma imagem muito prática, né? Que mostra a inflação na prática. Então, aqui é um exemplo da Coca-Cola, né? No ano de 2000, essa Coca-Cola aqui grande de 2 litros custava R$2. No ano de 2008, custava R$2 também. Só que vocês perceberam aqui que o tamanho diminuiu, né? Então, com o mesmo dinheiro, com o mesmo valor que a gente comprava uma de 2 litros, ao passar do ano, a gente está comprando com o mesmo valor, porém uma quantidade menor. Aí foi aqui de 2023 também. Com o mesmo valor de R$2 que a gente comprava uma Coca-Cola de 2 litros, a gente está comprando uma lata de 350 ml. E aqui no ano de 2021, com R$2 a gente está comprando uma coquinha que tem, acredito que 100 ml aqui. Então, mostra que a inflação na prática, que ao passar dos anos, o valor que a gente tem, ele começa a ser desvalorizado. Então, com R$100, quer dizer, vou colocar o exemplo que eu dei aqui, né? Com R$2 que a gente comprava uma Coca-Cola de 2 litros lá nos anos 2000, agora com os mesmos R$2 a gente compra somente 100 ml da Coca-Cola, para você ver como esses R$2 foi desvalorizado ao longo do tempo. E isso é inflação, a gente conseguir cada vez menos comprar o que a gente comprava antes com o mesmo valor. Então, tem várias coisas assim que o mercado mesmo vai fazendo. Por exemplo, antes, se você observar, a barra de chocolate, ela era bem maior. E era, por exemplo, R$5 uma barra de chocolate tamanho família. Hoje a gente paga os mesmos R$5, porém uma barrinha de tamanho de 90 gramas. Aí eles colocam aqui, era um tamanho normal por tamanho família. E é assim que as pessoas vão no mercado e elas acham que elas estão comprando o mesmo produto pelo mesmo valor, porém a quantidade diminui, né? E isso acaba passando despercebido pelas pessoas no mercado. As pessoas veem, é o mesmo produto, vou comprar aqui com o mesmo valor. Porém, ela não observa que a quantidade que ela está comprando hoje é muito inferior à quantidade que ela conseguia comprar nos anos anteriores, né? Então, é assim que a inflação ela é aplicada no nosso dia a dia. E aqui eu acho muito importante trazer algumas taxas da economia que movimentam o mercado financeiro, para você saber, porque tem vários investimentos que são baseados nessas taxas da economia. E quando eu comecei no mundo dos investimentos, eu não sabia que taxas eram essas, então por isso que eu achei importante trazer aqui para esses conceitos básicos dos investimentos. As taxas da economia, elas são indicadores importantes que influenciam o mercado financeiro, impactando os juros, a inflação e as decisões de consumo. Então, a primeira taxa que eu trouxe aqui é a taxa Selic. Ela é definida pelo Banco Central e ela é a taxa básica de juros da economia. Então, ela influencia o custo do crédito, né, para empresas e consumidores. Quando a Selic está alta, ela desacelera a economia, mas ela controla a inflação. Quando a Selic está baixa, ela estimula a economia, mas ela pode aumentar a inflação. Vou trazer outros exemplos mais práticos ao longo dos vídeos aqui no canal,
mas é importante você conseguir já assimilar o que é a taxa Selic e essas outras taxas que eu vou apresentar aqui, porque daí vai ficar mais familiar quando você vê outros tipos de conteúdo que falam sobre essas taxas. A segunda taxa aqui é a taxa do CDI, que ela é uma referência para o mercado de crédito interbancário. Ela é baseada na Selic, mas com a adição, né, de uma diferença ali. E essa taxa, ela indica o custo do dinheiro para os bancos. Então, por exemplo, tem vários bancos que falam, coloque seu dinheiro aqui que rende 100% do CDI, 110% do CDI. Então, ela indica o custo do dinheiro para os bancos. A terceira taxa aqui é a taxa pré-fixada, que significa que ela é uma taxa de juros fixos durante o período do contrato. Se você entrar no Invest, você vai ver alguns investimentos de renda fixa que falam lá, taxa não sei o que lá, pré-fixada, pós-fixada, e então ela está atrelada a isso. Então, a pré-fixada tem os juros fixos durante o período do contrato, ela tem segurança e previsibilidade para o investidor, e ela é menos atrativa em cenários que a Selic está em queda. E aqui a quarta taxa é a taxa pós-fixada, que os juros variam de acordo com a taxa de referência, que é o CDI ou a taxa Selic, né? Então, ela tem um maior potencial de retorno em cenários da taxa Selic alta. E ela tem risco de oscilações nos juros durante o contrato. E temos aqui também a taxa de inflação, que ela mede a variação de preços de um conjunto de produtos e serviços. A alta inflação, ela corrói o poder de compra da moeda e desvaloriza o investimento. Então, quando a taxa de inflação está alta, né, ela corrói o poder de compra e desvaloriza os investimentos. E baixa inflação, estabilidade econômica e previsibilidade para investimentos. Então, essa taxa de inflação, ela movimenta essa questão de poder de compra e desvalorizamento dos investimentos. Aí aqui que eu trouxe também a taxa de câmbio. É o valor da moeda nacional em relação a outras moedas. Ela impacta o preço de produtos e serviços importados, influencia investimentos internacionais e decisões de empresa. Taxa de risco. Probabilidade de inadimplência de um devedor, afeta o custo de crédito e retorno de investimentos, taxa de risco alta, né, investimentos mais rentáveis, mas com maior risco. Temos aqui também a taxa IPCA, que ela serve como referência para o Banco Central na definição da taxa Selic. Então, ela é um indicador para reajustar contratos como aluguéis e salários. E ela permite acompanhar a perda do poder de compra da moeda. E aí o cálculo do IPCA é feito com base numa coleta, né, de preço em estabelecimentos comerciais de todo o país. E também feito um cálculo, né, da variação média do preço da cesta de produtos e serviços. E é divulgada, né, mensalmente pelo IBGE, essa taxa. E aí, por que eu trouxe essas taxas aqui? Às vezes você deve estar falando, nossa, a Emily vai ficar falando de taxas. Mas monitorar as taxas da economia é essencial para nós, né, que somos investidores, né, para a gente conseguir tomar decisões mais conscientes e escolher investimentos adequados para o nosso perfil de investimento. E também para empresas, né, definir estratégias de negócios e investimentos. E também para nós, também que somos consumidores, tomar decisões de compra e consumo mais conscientes, né? Porque, como eu falei, um dos meus objetivos aqui é te ajudar a tomar decisões mais inteligentes com o seu dinheiro. Então, se eu trouxe essas taxas aqui, não foi à toa. Depois, se você não conseguiu entender muito bem essas taxas, pesquise essas taxas individualmente para você entender melhor. Porque aqui, como eu falei, não tem como explicar de forma massiva, assim, você sair daqui entendido cada taxa dessa. É mais para você se familiarizar com esses termos, né? Para quando você vê em algum lugar, você vê, a Emily falou dessa taxa aqui importante para os investidores. Enfim, trouxe essas taxas aqui pro curso por conta que elas são muito importantes, elas movimentam, né, o mercado financeiro e é essencial a gente fazer o monitoramento dessas taxas para tomar decisões mais conscientes ali para escolher investimentos, para tomar decisões de compra mais conscientes também. Então, por isso que eu trouxe essas taxas.
Mas lembre-se, as taxas da economia, elas são dinâmicas e elas podem se alterar frequentemente. Então, por isso que é importante estar em constante monitoramento. E é importante acompanhar as notícias e análises de especialistas, assim, em canais que falam sobre essas taxas, para entender, né, como as mudanças nas taxas impactam o mercado financeiro, para a gente conseguir tomar decisões mais assertivas, tanto nos nossos investimentos quanto em momentos de compra. Então, por isso que é importante a gente estar próximo a essas taxas, já que a gente está, né, se colocando no mercado financeiro, é importante a gente acompanhar as taxas que movimentam o mercado financeiro, né, para a gente estar por dentro de tudo. Então, gente, essa foi a aula 2, né, dos princípios básicos dos investimentos. Vou fazer um recap aqui para vocês verem tudo que a gente viu na aula de hoje. Então, olha aqui. Primeiramente, a gente viu os princípios da riqueza, né, que é a mudança de mentalidade, fazer o controle dos gastos, começar a investir e buscar sempre nos desenvolver tanto profissionalmente quanto o nosso desenvolvimento pessoal mesmo. Aprendemos também os três principais aqui explicações que eu trouxe para explicar o que é investir. Trouxe para vocês também o que é os juros compostos e qual que é o poder, né, dos juros compostos. Expliquei também o que é a liquidez. Expliquei também como funciona a inflação e como que ela é aplicada no nosso dia a dia. E trouxe também as taxas da economia que movimentam o mercado financeiro. E falei também da importância, né, da gente sempre estar próximo e monitorar essas taxas da economia que movimentam o mercado. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula 2. Qualquer dúvida que vocês tiverem, comenta aqui embaixo para mim, que eu vou estar respondendo todas as dúvidas de vocês. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve para estar me acompanhando nessa jornada como investidora e também para estar recebendo a notificação da aula 3 desse nosso mini curso sobre investimentos. Já deixa seu like aqui. E se você também não me segue no Instagram, já me segue, meu arroba tá aqui em cima, mas o link tá aqui embaixo. Muito obrigada para você que assistiu essa aula até o final. Você já tá dando um passo à frente do que muitas pessoas que ainda não tiveram consciência do quão é importante saber investir, saber fazer o dinheiro trabalhar para você. Então, considere já com um passo à frente de muitas pessoas. Agradeço você que assistiu até o final. Até a próxima.